Olá, boa tarde, ouvintes da nossa rádio Jornal Destaque. São 5 horas e 13 minutos em esteio. Desculpe o nosso atraso. Hoje o programa do colega Jauri Machado, falando de coisas no qual eu havia falado anteriormente, tá? Com o deputado do Partido dos Trabalhadores, Nelson Metalúrgico, ainda não chegou em nossos estúdios. Daqui um pouco talvez ele esteja chegando. Se ele estiver a caminho, por favor, nos avise, nos comunique se houver algum imprevisto, principalmente vindo de Porto Alegre, né, Jauri, pela BR-116. É um horário que já começa a intensificar o trânsito, já começa engarrafamento, e hoje, sexta-feira, mais ainda. Enfim, vamos dar alguns minutos. Quem sabe nesse meio tempo o deputado chega aqui no bairro São Sebastião, em nossos estúdios, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, 134. Exato. Vamos ficar esperando aqui no aguardo do deputado Nelson Metalúrgico, que combinou que estaria aqui no programa hoje à tarde. E também eu quero dizer, Anderson, estou aqui mexendo no meu celular, em pleno horário tá da rádio, né? Não tem problema. Eu quero dizer, Anderson, que nós estávamos comentando antes ali sobre algumas coisas, e eu às vezes realmente fico meio pensando, sabe, no porquê que as coisas não seguem um curso natural, sabe, na cidade. Por que que Esteio as coisas são tão difíceis? Por que que em Esteio tudo é tão complicado? Por que que Esteio... É porque a gente mora aqui, sabe? Eu penso isso. Talvez muita coisa é nessa questão. Ainda temos a burocratização em muitas coisas. E eu antes também dei a minha ideia ali de algumas coisas, e eu penso assim que o povo tem o direito, sabe, de expor o que ele pensa. Eu não sou contra ninguém pensar de uma forma diferente da minha, até porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de ver. Não, de repente numa democracia, cada um, até que se tem na Constituição. Até porque de repente eu acordo de manhã e tem sol, e eu digo, meu Deus, tem sol, que droga. E daí alguém diz, nossa, que sol lindo, sabe? E daí um dia está chovendo, digo, poxa, que chuva horrorosa. Daí alguém diz, pô, que chuva importante para a lavoura, né? Então a gente não pode, nós não somos eternamente os donos da verdade, né? Não, isso sem dúvida nenhuma, e eu acho que todos nós tem que dar o seu fator de contribuição. Às vezes no programa da Lore, terças e quintas, às 10 horas aqui na rádio, tem algumas palavras que são pontuais, que são importantes, são expressivas, vão direto ao assunto. Isso que é muito bom, entendeu? Que faz muitas vezes a gente refletir. Hoje, a correria do dia a dia é demais, tá? Sidney Dutra, boa tarde, amigo, sucesso por aí, muito obrigado para ti também, Sidney. A benção, babá, e o Sidney Dutra é lá de Tramandaí. Olha, Tramandaí nos acompanhando. Que está fazendo um evento belíssimo lá agora de Natal, né? Um evento que onde ele vai distribuir alimento, brinquedo para as crianças no Natal, e nós desejamos sucesso para o senhor aí, babá. Olha, no que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir daqui. Nós também temos eventos aqui, o senhor sabe. Mas vamos tentar nos ajudar aí. Um abração. Maravilha. Então, mais uma ação para beneficiar. O pai Sidney também é colaborador aqui no Jornal Destaque, né? E a gente agradece o apoio aí, babá. Agradece mesmo de coração pelo seu carinho, por estar junto sempre conosco aqui. O pai Celso também, do seu jeito, que também é um dos nossos apoiadores, e a gente fica pensando, né, Anderson, quantos apoiadores nós temos aqui no nosso Jornal Destaque. E muitos podem se somar a isso, é só entrar em contato pelo telefone 34590430 ou pelo e-mail tvdestaquers@gmail.com ou no ícone na nossa página no Facebook, mensagem, entre em contato conosco. Então não pode dizer que não sabe, é só entrar em contato, conhecer o nosso site, conhecer a nossa página no Facebook,
conhecer o nosso trabalho e todos os nossos programas. Eu posso ler aqui, Anderson, os nossos colaboradores, dar uma falada, né? Que é importante para nós também. Do Seu Jeito Estamparia, estampa para todos os segmentos, o WhatsApp 51 9805 24 649, 9805 24 649, FOPA Despachante, Assessoria, Licenciamento Veicular, na Rua Júlio de Castilhos, 575, Sala 4, bairro Niterói, Canoas, telefone 3475-2399, Casa Dic, tudo em tricô e crochê para você, na Avenida Victor Barreto, 2058, Canoas, telefone 3472-9133, Churras Tchê, trabalhamos sábado, domingos e feriados, das 11 às 14 horas, Rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. Eles têm o WhatsApp 9931-91037. Não fazem entregas, tá? Casa do Chefe Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 1808, 202, Shopping Vida Bela, telefone 3033 1948. X do Cléo, telefones 3110-0505, 3473-6187 e o pelo WhatsApp 9968-98327. Avenida Dom Pedro, 255, Esteio. Empório Santo, Flora e Artigos Religiosos, Rua Rio Grande, 453. Marco Achós, transformando em Achós sua ideia. Rua Padre Felipe, 1527, telefone 3033-6613. Ilê Ogum Onira, Rua Rio Pardo, 663, telefone 051-9845-44-718. 9845-44-718 ou 9924-65-524. Tenda de Ogum Choroquê, telefone 054-3281-6058. Vereador Paulinho de Odé de Canoas, luta, respeito e direito. Ilê Reino dos Orixás, Avenida Esperança, 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone de contato 9933 20 9933 2986. Daiane Bolos e Doces para todos os tipos de festas, também é uma das nossas apoiadoras. O WhatsApp 51 99 364 7495 31 37 5284. Casa de Axé de Oxum Pandá. Consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas. Telefone 9855 16 441 em Sapucaia do Sul. Império dos Chapéus, trabalhamos através de nossa loja virtual com pronta entrega ou encomendas. Contatos pela página do Facebook Império dos Chapéus ou pelo WhatsApp 9853-24035 ou 9881-1479. Esses são os nossos apoiadores e colaboradores da Rádio TV Destaque que estão conosco aqui nos apoiando, né, e que a gente lembra diariamente deste apoio. Eu vou pedir para que o Anderson fique comigo junto e a gente entrevista juntos o deputado estadual Nelson Metalúrgico. E eu só quero falar um posicionamento, o Sidney do Dutra, serão feitos 5.000 pratos feitos e 1.000 quilos de galetos. Isso que Poxa, vai ser 25.000 pratos. Nosso entrevistado já está chegando, deputado Nelsinho Metalúrgico. Nós vamos dar um jogo colocar de a cadeira aqui ao meio e coloco o deputado aqui no meio. Tá? Nós já vamos se articulando aqui. Só temos que colocar mais um microfone aqui e já estamos, então, recebendo o nosso deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Nelsinho Metalúrgico. Opa! Vamos lá. Bom, o Anderson pediu dispensa aqui do nosso deputado. Como o nosso tempo também é meio curto agora, estamos já
passando a palavra para o senhor aí, para suas palavras iniciais aí aos nossos ouvintes da Rádio TV Destaque. Bom, primeiramente, boa tarde, né, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela rede web. Obrigado, né, Jauri, pelo convite para estar aqui, né, nessa tarde, conversando com vocês, conversando com aqueles que acompanham a programação, e dizer que, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui. Jauri, desde o tempo que o Jornal de Destaque era ali na Padre Clorete, lá anos antigamente, né? Que era o Reco ainda. Isso, rapaz. E conheço, né? E acompanhei essa evolução. Então, de modo que fico muito feliz em poder conversar com vocês, falar um pouco do nosso trabalho lá na Assembleia, relatar um pouco também, né, das nossas expectativas para 2018. Imagino que todos, né, devam estar também com a atenção voltadas para os debates que virão, né, e pela situação que vivemos no nosso estado e no nosso país, né, então fico à disposição, né. Deputado, a gente sabe que o senhor iniciou a sua caminhada em Esteio, o senhor foi morador daqui, da cidade, por muitos anos, né? E depois, então, se elegeu vereador em Canoas e aí começou a sua trajetória política. Política partidária, né? Exato. Política partidária, não, política no caso de representação, porque, como tu disseste, eu aqui já em 1980 já participava das políticas aqui, era jovem, né, mas participava da vida política aqui. Em 81 fundamos o PT na cidade, o Partido dos Trabalhadores. Em 82 concorri a vereador aqui, né? Era por necessidade também, concorri a vereador aqui na cidade. Então tenho essa presença, digamos assim. Claro que depois fui trabalhar numa metalúrgica, fui morar então lá em Canoas, né, e isso nos possibilitou, né, também uma trajetória mais intensa como representante dos trabalhadores lá nos sindicatos metalúrgicos, né, onde fui presidente do sindicato, fui convidado a participar pelo então Paulo Renato Paim, que era o presidente do sindicato, que depois virou nosso deputado federal. E senador. E agora é o nosso senador, aliás, parentes, né? Dos senadores mais importantes que tem lá no Senado Federal, se chama Paulo Renato Paim, pela importância dos seus projetos, né? O Paim criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Igualdade Racial. Quer dizer, o Paim tem um trabalho intenso, né, da legislação em defesa dos aposentados, em defesa da valorização de quem trabalha. E é um grande representante. A convite dele, então, fui para o sindicato, né, e a partir disso, então, presidi os sindicatos metalúrgicos. Na sequência, em 2004, eu concorro, então, a uma vaga na Câmara de Vereadores de Canoas, né, me reelejo em 2008, e em 2009, então, concorremos em 2010 concorremos a deputado estadual na primeira eleição. E para a nossa felicidade, né, fomos eleitos naquela oportunidade, sendo reeleito em 2014. Então nós estamos lá no segundo mandato, né, e questionando muito, né, a política que é desenvolvida pelo atual governador. Nós tivemos 4 anos do governador Tarso Genro, né, 4 anos onde o estado do Rio Grande do Sul teve um crescimento, uma mudança de qualidade, né, na vida das pessoas, com recursos destinados para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, atraímos para cá empresas, o governador pagou o salário dos funcionários, dos professores, dos brigadianos, da Polícia Civil, pagou rigorosamente em dia, inclusive deu aumento para
para a própria Polícia Civil, para a Brigada e para os professores, que são aqueles que recebem salários menores. Menores, né? Deu reajuste de salário para aquelas categorias. E, bom, como era da democracia, não, né, foi para o processo eleitoral, o povo gaúcho preferiu experimentar um governo do Sartori, né, não sabia que ia dar nisso que, né, estamos vivendo agora. Né, um governador que, passado 3 anos, né, ainda não disse a que veio. Né. O estado do Rio Grande do Sul entra, né, numa crise profunda, o governador incapaz de enfrentar os desafios de administrar o estado do Rio Grande do Sul com competência. Então, já no 2º ano de governo dele, começa a atrasar os salários dos professores, já começa a atrasar o salário do funcionalismo, né, e aí inicia todos esses movimentos de greves, né, dos servidores tentando se defender. O governo acaba com empresas, fundações públicas da maior relevância aqui no estado do Rio Grande do Sul, como é o caso da Fundação Zoobotânica, da FEPES, né, da FEPAGRO, da Cientec, uma série de fundações, a própria a Rádio Cultura, a TV Cultura, acaba com essas fundações públicas com o intuito de privatizar o patrimônio dos gaúchos. E isso, nós já experimentamos esse tipo de remédio para as nossas dificuldades, e essa nós conhecemos, não dá certo. Nós tivemos essa experiência quando o governador do estado era o Antônio Brito, né, que vendeu empresas públicas, vendeu a CRT, vendeu parte considerável da CE, acabou com a Caixa Econômica Federal, acabou com a Coab, acabou com vários órgãos públicos, dizendo que ia salvar o Rio Grande do Sul. E o que nós vimos foi que, né, os acordos que esse governador Antônio Brito fez com o governo federal, na época o Fernando Henrique Cardoso, eles foram um acordo que foram afundando, ano a ano, né, a situação do estado do Rio Grande do Sul. E nós hoje estamos numa crise profunda, porque tanto o Brito quanto agora o Sartori, com esse remédio que eles aplicam, né, para enfrentar a situação, só tendem a piorar, né, nosso desequilíbrio das finanças públicas. Está aqui, né, esse governo, os servidores hoje já, né, não receberam salários ainda. Só recebeu salários quem ganha até R$ 1.200. Né, que são esses, né? Os que trabalham nas escolas, que fazem limpeza, que são merendeiras, né? Talvez uma ou outra categoria no quadro geral, mas os demais funcionários não receberam seu salário ainda. Né? E hoje já é dia 7, né? Dia 8, desculpa. Dia 8, né? E não receberam o salário. E o governador está aí. Na semana passada ele pagou a última parcela do 13º de 2016. E já está dizendo que não sabe como é que ele vai pagar um direito dos trabalhadores, que é receber o seu salário em dia, o 13º no final do ano. Então esse é o caos que nós estamos vivenciando, um governo que, né, todos nós tínhamos expectativa que pudesse apresentar propostas, afinal ele se elegeu dizendo que ia melhorar o Rio Grande, né, e não apresentou absolutamente nada. Né, e estamos aí, né, vendo caos na segurança pública. Hoje, né? Aliás, ontem, aquele caso que está virando corriqueiro aqui no nosso estado, né? Assalto a bancos nos pequenos municípios do interior. Arvorezinha, né? Nesse caso foi de Arvorezinha, agora ontem, né? 2 bancos, né? Onde veio vitimar, né, um dos reféns, que é um troço que nos choca, né? E temos muito a lamentar. Agora, era previsível, porque o governo do estado está vendo que o efetivo da nossa Brigada Militar, o efetivo da Polícia Civil tem diminuído a cada ano, não toma nenhuma atitude. Nós temos municípios do interior que não tem nenhum brigadiano, não tem nenhum policial, no mais completo abandono. Bom, então é previsível que aconteça essa migração da criminalidade para esses municípios, deixando, né, desesperados as pessoas que vivem nesses pequenos municípios. Então esse é o quadro, né, muito difícil que vivemos,
Infelizmente, o governador se elegeu sem dizer o que faria, e aí, pelo jeito, descobrimos agora que ele não tinha nada para fazer e não está fazendo nada. Por isso nós estamos nessa situação extremamente difícil. Até porque antes da eleição, um governador sabe, um prefeito, um presidente da República, sabe o que vão assumir, não é verdade? Com certeza, Jauri. Ainda mais o José Ivo Sartori foi deputado por várias legislaturas aqui, foi secretário de governo, dos governos do PMDB, foi prefeito lá em Caxias, quer dizer, não pode alegar que não tenha conhecimento, né, com todas essas funções públicas que ele já havia ocupado. Tá? Agora, o que mostra que o PMDB é um partido que tem um projeto de desmonte do Estado. No fundo é isso, né? Reduzir a prestação de serviço para as pessoas, reduzir a prestação de um serviço de qualidade, diminui os efetivos dos servidores públicos, sucateia o serviço público, privatiza aquilo que pode privatizar, que é só o que eles interessam fazer, esses grandes negócios de venda de patrimônio público, e deixando a população, o cidadão, a cidadã, a pessoa comum, a trabalhadora, no mais completo abandono. Eu fico preocupado assim, com a situação do Estado e do país também, que hoje a gente vê um grande desmanche, né, de conquistas que os segmentos historicamente discriminados conquistaram nesses últimos tempos, e o senhor, como sendo um dos grandes batalhadores pelas causas humanas na Assembleia, como é que o senhor vê isso, deputado, e no que isso está influenciando agora a sua luta daqui para frente? Olha, de fato nós estamos muito preocupados com o retrocesso que nós estamos percebendo na política aqui no Estado e nacionalmente, né? Há um avanço de setores da direita, né? Setores racistas, homofóbicos, né? Setores com posição não só de direita, de extrema direita, né, conservadoras, e que tentam emplacar essa pauta conservadora para todo o país, em todo o Estado. Né? E isso nos preocupa muito, porque nós já havíamos avançado, né, enquanto civilização, enquanto sociedade, por um patamar de respeito, do reconhecimento, né, dos direitos sociais, um reconhecimento dos direitos individuais das pessoas, né? E todos nós acreditávamos que, estávamos indo numa evolução, né? Agora o que nós vemos é um retrocesso, né? Um ataque à dignidade do ser humano, né? Um desrespeito à dignidade da vida, da integridade física, intelectual, né? Das liberdades, né? Tanto individuais quanto liberdades sociais, né, que são conquistas da civilização, né, do mundo civilizado. E aqui no Brasil, esse setor, né, que hoje no Congresso, na Câmara Federal, nós temos aquelas bancadas, imagina, na Câmara Federal Brasileira, nós temos uma bancada chamada Bancada da Bala, né, que são aqueles que defendem, né, pena de morte, defendem o justiciamento pelas próprias mãos, defendem o armamento, né, que as pessoas possam se armar, que quem quiser comprar arma, compra arma. Olha, nós sabemos o que isso vai dar. É só olhar para os Estados Unidos, nós sabemos o que vai dar, né? Aquelas, que já dá sem aquelas ser tragédias lá dos caras entrarem numa escola e fuzilar 10, 20, 30 crianças, né? Ou um outro que vai numa colônia de férias dos jovens lá e sai metralhando todo mundo, aquele outro subiu em cima de um hotel lá e ficou atirando a esmo numa festa que estava ocorrendo no térreo daquela região. Quer dizer, essa é a solução que nós precisamos. Então tem essa tal da bancada da bala, tem a bancada dos latifundiários, que se chama a bancada do boi, né, que só defende os interesses dos fazendeiros, dos latifundiários, dos grileiros de terra, né, e que atentam, né, inclusive, contra a produção de alimentos, da pequena agricultura, né, expulsando o pequeno agricultor da sua propriedade, que é a tal da bancada do boi.
agora uma bancada que se chama Bancada da Bíblia, que todos nós poderíamos pensar que fosse uma bancada de cristãos, de pessoas que amam o próximo, das pessoas que respeitam o próximo. É o contrário. A tal da Bancada da Bíblia está lá no Congresso para atacar, né, direitos, né, conquistas da cidadania, coisas que nós já discutimos, debatemos, e essa tal da Bancada da Bíblia está lá e pregando ódio, que é pior, né? Em nome de Deus, pregando ódio, né? E o ataque aos direitos individuais do ser humano. Essas são a composição que nos preocupa, porque nesse momento há sim, né, um avanço desses setores que querem retroagir, querem fazer com que haja um retrocesso das conquistas que nós tivemos nesse país. Olha que dos 517 anos que o Brasil tem, né, enquanto país, né, enquanto território e país, nós tivemos apenas 12 anos de governos que se preocuparam, né, em trabalhar seriamente, né, fortemente pela inclusão social. É preciso registrar isso. Nós tivemos 2 mandatos do presidente Lula, aonde houve, então, essa virada histórica, né, do povo, dos trabalhadores, do povo pobre, ter seus direitos reconhecidos, poderem acessar esses direitos através do acesso à alimentação, através do acesso às escolas, né, à universidade, à cidadania. A moradia digna. A moradia digna, né, a ter um direito a ter uma lâmpada, né, uma geladeira na sua casa, com aquele programa Luz para Todos, né? Quer dizer, o Brasil ainda tinha rincões do nosso país onde as pessoas não sabiam o que era luz elétrica, né? Não sabiam o que era uma geladeira, o que é um ventilador, o que é um chuveiro, né? Bom, o Lula garantiu isso, os 2 mandatos dele, né? Mais de 42 milhões de brasileiros saíram da condição de miséria absoluta, né? Ascenderam socialmente. A presidenta Dilma, no seu primeiro mandato, né, aprofundou essas né, conquistas, né, essa política de inclusão social, ganhou, né, foi reeleita, mas não conseguiu governar. Então, o segundo mandato da presidenta Dilma não existiu, porque os derrotados naquela eleição, aquele senador mineiro, os empresários, os grandes empresários capitalistas de São Paulo, os grandes latifundiários, junto com a grande mídia, a Rede Globo, inclusive, né, puxando à frente, organizaram toda, né, uma luta para arquitetaram um plano para desconstituir, fizeram um conluio para desconstituir, né, a possibilidade da presidenta Dilma governar. Inventaram aquela série de mentiras e asneiras, de pedalada fiscal, né? Nada disso, não comprovaram absolutamente nada contra a presidenta Dilma. Foi uma vergonha o que fizeram. Deram um golpe e rasgaram a Constituição brasileira, rasgaram o voto de 54 milhões de brasileiros para dar um golpe e fazer isso que eles estão fazendo com o país agora, né? Esse golpista do Temer, né? Com essas reformas que são rechaçadas, né, pela imensa maioria do povo brasileiro. Ninguém pediu para fazer reforma trabalhista, ninguém discutiu reforma trabalhista, né, a não ser o Temer e alguma meia dúzia de empresários que querem, de maneira egoísta, né, ficarem mais ricos, tirando, né, sugando o sangue da classe trabalhadora brasileira. E agora também está aí, né, os jornais, a televisão, a rádio está falando o tempo inteiro que o Temer está pagando bilhões de reais para os deputados aprovarem a tal da reforma previdenciária, que também não foi discutido com ninguém, também não tem nem necessidade. O senador Paulo Renato Paim, num estudo, num trabalho que ele fez lá no Senado, demonstrou que a Previdência não é deficitária, é uma grande mentira, né? Agora eles querem fazer essa reforma para jogar o povo trabalhador, né, na pobreza, para fazer política de desvalorização do salário mínimo, portanto, de desvalorização daquilo que os aposentados têm para sobreviver,
né, para se sustentar, vai reduzir e ir criando entraves para quem quer se aposentar. Agora, se eles querem estabelecer a idade mínima de 65 anos, aliás, quando apresentaram, pediram 70, né? Aí houve uma mobilização nacional, mas agora eles estão ali com 65 anos, né? E se tu trabalhar 30 anos, 35 anos de contribuição, né, você não vai se aposentar com a integralidade do seu salário. Não, vai ser 60%, 70%. Para se aposentar com um salário integral, terá que trabalhar mais de 40 anos. Né, contribuir mais de 40 anos. E para uma reforma que ninguém pediu, ninguém quer. Né? Agora, o Temer está comprando os tais de deputados que estão à venda lá, dessas bancadas, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, né? Ele está comprando esses deputados para aprovar essa maldita reforma da Previdência, que só vai causar mais sofrimento para o povo brasileiro. A bancada BBB, né? BBB. Tem várias pessoas aqui que estão assistindo, eu tenho que mandar um abraço, o Sidney Dutra e o Dayan Oliveira, a Isabel Santos, o Gerson Matos, parabéns, meu amigo, está assistindo aqui o Gerson Matos. Dizer, deputado, que às vezes a gente fica impressionado com a cara de pau de como as propagandas políticas, de uma forma enganosa, né, estão aí assim mostrando para o povo diariamente, e o povo já está bem a par de tudo. O povo já não é mais tão inocente como era. Verdade, isso é verdade. As campanhas políticas acho que deveriam ser mais direcionadas ao povo mesmo e de mostrar a verdade do que está acontecendo nesse país. Mas nós temos que, Jauri, ter claro que os grandes meios de comunicação, que são dominados por 5 ou 6 famílias no Brasil, as grandes redes de televisão, que são donas das redes de rádio, das redes de televisão regionais, são 5 ou 6 famílias, que esses se reúnem e montam uma estratégia para fazer a lavagem cerebral no povo. Então eles criam a versão deles, e de tanto repetir ela no jornal, na televisão, né, no rádio, né, no Jornal das 8, né, nas notícias, eles inventam uma farsa, que essa farsa acaba adquirindo áreas de verdade. Né? Foi isso que eles fizeram com a Dilma. Eles inventaram que era crime a tal da pedalada fiscal, que até hoje ninguém sabe exatamente o que é a tal da pedalada fiscal, mas falaram tanto nisso, que todo mundo começou a acreditar que isso era crime mesmo, a tal da pedalada fiscal, que é um absurdo, mas é uma versão que a mídia faz, e ela fica criando essas versões, né? E no fundo eles querem tirar direitos do povo, né? Concentrar renda, porque quando você diminui o poder aquisitivo do trabalhador, né, quando você reduz a possibilidade dele ter seus salários corrigidos, você promove a concentração de renda e de riqueza. Na mão de quem? Dessa meia dúzia de família, mais o grande empresariado e os capitalistas internacionais. Quer dizer, há um retrocesso, né, muito acentuado. Eu queria registrar uma conversa ontem com um grupo de terceira idade, de aposentados, que encontrei lá nos sindicatos metalúrgicos em Canoas, que eles me retratavam isso, né? Quer dizer, os aposentados que tiveram ganho nos seus proventos, nos seus salários de aposentados, por conta da valorização do salário mínimo, tiveram até a oportunidade de viajar. Né? Tinha até programa de incentivo ao que os aposentados, os da terceira idade, né, pudessem aproveitar também, conhecer o país, conhecer outras regiões do estado, né, para, enfim, né, curtirem a vida, né, usando um termo, né, mais moderno. Isso foi uma conquista também. Né? Hoje nós estamos vendo o retrocesso disso. Né, e a mídia sustentando que sim, né, temos que tirar direitos, porque tem muitos direitos para o povo. Direitos de... Claro que nós queremos viver dignamente, qualquer um quer viver dignamente. Quando chegar no final da nossa vida de trabalho, laborativa, né, a gente quer descansar, quer poder também aproveitar o resto do tempo, né, para visitar, para passear, para conhecer, né? Exatamente. Agora, eles, do jeito que eles estão fazendo, eles querem voltar, de fazer com que o povo brasileiro possa voltar a 20 anos atrás,
né, onde nós vivíamos na mais completa abandono, a mais completa exclusão social e de pobreza. Eu também penso desta forma e vejo que os governos Lula, ali, o primeiro governo Lula, foi um dos governos que mais fez neste país, e é tanto que se a gente vê que pela nossa região o crescimento é visível, né? É visível, um desenvolvimento que houve. Nós chegamos, Jauri, para dar um dado, né, eu que sou oriundo do movimento sindical, dos metalúrgicos ali de Canoas, nós chegamos a ter aqui na nossa região, em 2012, 2010, 2012, 2013, a taxa de desemprego aqui era de 4%. 4%, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, né? 4%. Hoje, a taxa de desemprego aqui na nossa região está chegando a 15%. Imagina. São milhares de trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, perderam seus empregos, que estão aí perambulando, tentando buscar uma vaga e uma colocação. Não há oferta de emprego, porque há uma recessão, meteram esse país numa recessão, né, monumental, destruíram com a indústria brasileira, destruíram com a Petrobras, estão entregando todas as nossas riquezas, né, o petróleo do pré-sal, principalmente, para as multinacionais, abandonando qualquer possibilidade de ter uma política, né, de desenvolvimento para o estado do estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Né? E nós vivenciamos isso nesse momento. Né? Então, esse retrocesso, nós vamos ter que enfrentá-lo. Nós temos agora 10 meses pela frente, antes do processo, um novo processo eleitoral, né? E nesse processo eleitoral nós temos que debater que país nós queremos para o nosso presente e para o nosso futuro, e derrotar essa política que tem jogado o povo brasileiro na exclusão social. Tem uma pergunta aqui: 14 milhões de desempregados e a inflação, a causa disso é o Temer? Com certeza. Né? Por que é a causa dessa... a inflação está baixa. Né? Mas sabe por que a inflação está baixa? Eles vão na televisão, a inflação está 3%, 2,3,5%. A inflação está baixa. Agora, a inflação está baixa porque as pessoas não estão comprando. As pessoas reduziram o seu consumo. Por quê? Porque os desempregados consomem pouco. Tem que ficar controlando o dinheiro, né, para não ir tudo uma vez só. Bom, ao não consumir, os preços ficam sendo achatados. Né? Não há você tem mais oferta de produtos de que menos procura por ele, né? Isso achata os preços. Mas o fenômeno é que as pessoas estão consumindo menos. Claro que é culpa do Temer. Claro que é culpa desse conluio que derrubou a presidenta Dilma, né? Porque é isso mesmo. As pessoas, ao consumir menos, terem menos dinheiro no bolso, possibilita que haja a concentração de renda, né, na mão daqueles que ganham muito, né, dos ricos, da burguesia, dos grandes empresários nacionais. Né? E isso é culpa desses golpistas, o Temer, né, na linha de frente. A sua opinião da escola sem partido? Olha só, essa é uma das pautas promovidas por esse movimento, né, de direitização, né, da vida social. Eu nunca ouvi falar de escola com partido. Não existe isso. Nunca existiu. Né? Agora inventaram essa escola sem partido, mas qual é a escola que tem partido? Não tem escola com partido. Agora, o que tem é uma experiência, né, de educação que promove a cidadania, né, que promove o senso crítico, que trabalha para que os estudantes possam pensar, né, livremente, né, autonomamente. Quer dizer, isso é Paulo Freire, né, o professor Paulo Freire, né, um educador reconhecido mundialmente, né, fantástico, né, enquanto esteve vivo, produziu obras importantes. O professor Paulo Freire dizia isso, né, que a educação ela tinha que possibilitar
que as pessoas, né, tivessem o seu senso crítico, né, a sua construção, que as pessoas pudessem enxergar a realidade, enxergar os problemas, né, e elas mesmas construírem as saídas e as soluções. Agora, esse grupo é um grupo de direita, né, que querem introduzir aqui aqueles métodos lá do fascismo da Itália, do nazismo, né, da Alemanha, né, de queimar obras, de queimar livros, daqui a pouco queimar os escritores também, em fogueira, porque eles acham que as pessoas não possam ter liberdade de pensamento. Né? Se apresentam como liberais, mas na verdade não querem que as pessoas tenham liberdade. Essa é a turma da Escola Sem Partido, como é que eu vou dizer, sem ofender, né? Mas é uma excrescência, né, produzida por algumas cabeças. Deputado, com a nova lei trabalhista, qual será o futuro dos sindicatos? Na sua visão, assim. O sindicato, Jorinho, só existe porque existe o trabalho. Existe o trabalhador. Por isso que existem os sindicatos. Sindicatos é uma organização desse grupo de trabalhadores, né, que no nosso caso, grupos separados agrupados por categoria, que buscam, através de uma entidade, né, de uma representação, a luta pelos seus direitos, né, para a melhoria das suas condições de trabalho, melhoria das condições de salário. Isso é, né, o sindicato, é a participação dos trabalhadores. Ora, a reforma trabalhista, ela veio e rasgou, né, a Constituição das Leis do Trabalho, a nossa CLT, que era a Constituição dos Trabalhadores, que é um conjunto de leis que vinham sendo aprimorados desde 1946. O Getúlio Vargas, né, o presidente Getúlio Vargas, foi quem primeiro introduziu essas leis trabalhistas aqui no Brasil, estabelecendo limite de jornada de trabalho, estabelecendo limite de exposição do trabalhador a ambientes insalubres, estabelecendo regras dessa jornada, de hora extra, de férias, de descanso, né, de indenização quando o empregador o demite o trabalhador. Quer dizer, esse conjunto de leis que nós chamamos de CLT foi jogada no lixo com a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista desregula todo o mercado de trabalho. Hoje, né, o empresário pode contratar um trabalhador para trabalhar por tarefa, trabalhar para 3 horas por dia, né, e vai pagar o valor hora dessas 3 horas proporcional ao valor hora do salário mínimo. Então, se o salário mínimo hoje está em torno de R$870, algo assim, né, isso equivale a R$4 a hora, salário mínimo. Então, se tu trabalhar 3 horas por dia, né, você vai receber R$12 por dia. Se tu vai trabalhar 6 dias por semana, vai receber R$72 por semana. Se trabalhar o mês inteiro, 4 semanas, dá 28, R$288 por mês. Isso é desregulamentação. Exato. E se o empresário te mandar embora, ele não vai te pagar fundo de garantia, ele não vai te pagar férias proporcional, ele não vai te pagar. E mais, recebendo um valor desse, você não consegue nem pagar a sua contribuição previdenciária. E como é que o trabalhador vai conseguir manter a sua família desta forma? Esse é o processo de empobrecimento que vai ter do trabalhador e da sua família. Essa é o resultado perverso dessa reforma trabalhista. Ela vai empobrecer, ela vai desregulamentar as relações de trabalho e vai empobrecer o trabalhador, né, que terá que se submeter, né, a jornadas, quem sabe, né, extenuantes e longas para ter o mínimo de dignidade, né? Bom, essa forma que desorganiza, então, o mercado de trabalho vai ter um reflexo direto nos sindicatos, porque agora está proibido, né, o sindicato ter sustentação financeira.
né? Não terá mais o imposto sindical, então não terá mais essa contribuição, não poderá mais ter a taxa negocial, que era o que sustentava o sindicato, também está proibido. Isso quer dizer o quê? Como é que o sindicato vai se sustentar? Né? Então nós vamos ter uma crise imensa, inclusive com muitos sindicatos fechando a porta, né? Ou virando ali um escritório de carimbar rescisão de contrato. Criaram agora, também nesse processo, né? Aquela homologação anual das relações de trabalho. Quer dizer, anualmente, o empregador vai te dar uma carta para te assinar, dizendo que tu está, né, reconhecendo que ele não te deve nada, né, que ele está pagando tudo direitinho, que tu não, né, para quê? Para tu não entrar na justiça depois. Né? Então, se ele não te pagou, e mesmo que se ele não te pagou uma hora extra, se deixou para trás, né, tu vai dar a homologação, e isso é a assinatura, então, que depois vai te proibir de entrar com ação trabalhista. E agora, né, também o sadismo empresarial, né, se tu entrar com ação trabalhista e perder, porque você pode entrar com ação trabalhista e perder, não necessariamente vai ganhar. Se tu perder, tu é que vai ter que indenizar o patrão. Imagina. Né? Vai ter que pagar a sucumbência, vai ter que pagar o advogado do patrão. Quer dizer, isso é a violência que praticaram contra os trabalhadores e contra o mundo sindical. É um desrespeito, né? Na sua opinião, por que o servidor público é contra as reformas? Porque as reformas vêm para atacar também o servidor público. De fato, é isto. Tá? Primeiro é preciso desmistificar, né, uma ideia de que todo servidor público é Marajá. Isso é uma ideia que servidor público, a gente acha que o cara é milionário, ganha salário milionário. Não, os nossos professores aqui no estado do Rio Grande do Sul têm um salário baixíssimo. Os servidores públicos. Os brigadianos que estão na rua arriscando a vida, arriscando a levar um tiro, a morrer, inclusive, tem salários baixíssimos e são servidores públicos. Agora, essas reformas, elas deviam... Eu vou pedir licença, desculpe aqui. Não, estamos ao vivo e isso acontece, deputado. Acontece aqui, né? Que alguém ligar bem na hora que a gente está falando aqui, né? Você está falando. Vamos tirar esse som aqui, né? O Marcelo de Melo também está assistindo. Boa tarde, meu querido amigo, irmão, Jauri Machado. Sucesso e axé. O pai Marcelo é de São Leopoldo, mas está fazendo um trabalho em Sapucaia. Está. Marcelo de Melo. Então eu estava falando isso, né? De que os nossos servidores, eles recebem salários baixos. As reformas que nós precisávamos eram aquelas reformas que estabelecessem limites para os de cima. Os de cima ganham salários que não têm teto. Ministros, presidentes, deputados, juízes, generais. Essa gente não tem limite. Magistrados, Supremo Tribunal Federal recebem salários sem teto. Os grandes executivos de multinacionais, nós precisávamos de um país que tivesse o mínimo, né, de equilíbrio, que o salário do menor, o menor salário, o maior salário não pudesse ser, por exemplo, como é na Dinamarca, né, em outros países, o maior salário não pode ser 10 vezes superior a 10 vezes o menor. Aí você tem um equilíbrio, né? Aqui não, aqui tem pessoas que ganham, entendeu? Ganham num mês aquilo que um trabalhador vai levar 50 anos. Eu ganho num dia aquilo que desigual, né? É desigual. Então as reformas são para atacar aqueles pequenos, aqueles que estão expostos, aqueles que se dedicam. Os privilegiados, esses vão continuar sendo privilegiados. Aqui nesse país, filha de general não casa para poder ficar recebendo a aposentadoria do general para o resto da sua vida. De coronel, é uma vergonha. Filha de coronel, ela tem filhos, netos, bisnetos, mas é solteira. Sabe por quê? Porque para ficar recebendo. E aí essa gente depois sai para a rua, fala contra a corrupção,
né? E enche a boca para dizer, né, e recebe os salários indevidos. E que depois deixa para os filhos, né? E depois deixa patrimônio para os filhos. Né? Quer dizer, constrói essa visão egoísta de tudo para mim e para os meus e nada para os outros, é que nos leva a numa situação, né, que de tanta exclusão social como essa que a gente vivencia. Deputado, qual é o principal legado que o senhor deixa na Assembleia para os gaúchos através do seu trabalho e leis? Olha só, legal, isso aqui é uma boa pergunta e eu posso falar um pouco do meu trabalho. Eu então estou no 2º mandato de deputado estadual e pelas coisas da dinâmica da vida e da representação, eu acabei sendo eleito presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia. E a partir desse trabalho na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, né, nós estudamos, né, a situação da segurança pública aqui no Estado, fizemos muitas audiências nas mais diversas regiões do Rio Grande do Sul, né, nos mais diversos municípios, nos grandes, pequenos, médios, ouvindo as autoridades, ouvindo os prefeitos, né, ouvindo os próprios agentes públicos, né, da segurança, da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP, da SUSEP, ouvindo advogados, ouvindo juízes, e produzimos, né, um trabalho que nós chamamos lá o Retrato da Segurança Pública. Um trabalho que fez um diagnóstico da situação da segurança pública, né, e, além do diagnóstico, fez também, né, uma série de sugestões para que nós pudéssemos enfrentar o tema da segurança pública aqui no Estado de maneira a reduzir, né, os danos, reduzir, né, esse grau de insegurança que vivenciamos. Né. Esse foi um trabalho que levou tempo, né, porque ele envolveu, né, muitas pessoas, muitas autoridades, muitos agentes, né, na elaboração e no debate desse tema. Né? Então, isso foi um dos trabalhos que eu reputo assim, de grande contribuição lá na Assembleia. Apresentei, também tenho projetos lá na área da proteção ao trabalhador, a saúde do trabalhador. Tem um projeto de inclusão social dos pontos populares de trabalho, tramitando. Sou autor de um projeto de lei que estabelece regras para enfrentar a violência em estádios de futebol. Tá? Estamos estabelecendo que os clubes têm a obrigação, né, de ter cadastrado suas torcidas organizadas, o membro dessas torcidas, identificados, né, nome, endereço, CPF, né, que os estádios têm o vídeo monitoramento, né, com gravação, né, nos mais diversos espaços das arquibancadas do estádio, para poder filmar, né, que também é um projeto de minha autoria, e outros tantos, como também do transporte de cargas perigosas, né, toda uma política de prevenção ao transporte de cargas perigosas, por conta das tragédias que se vê aí com esse transporte, né, entre tantos projetos de minha autoria. Né. Sim, sim. E também tem um trabalho que o seu gabinete faz, que é direcionado aos refugiados e imigrantes, né? Que eu acho que é bastante interessante também dar uma... Nós tivemos um problema sério aqui na cidade com um senegalês aqui, e que o seu gabinete esteve atuando aqui também, né? Sim. Através do vereador Márcio Alemão. Também. Nós lá na Assembleia, nós presidimos 3 frentes parlamentares. Né? A Frente Parlamentar em Defesa do Polo Naval de Rio Grande, que nos levou a também estar pressionando o governo federal para que proteja a indústria naval. Tá? Nós temos 3 grandes estaleiros lá em Rio Grande, que poderiam estar empregando nesse momento mais de 20 mil metalúrgicos, por erros, equívocos ou mal intenção do governo federal. Hoje não tem mais que 1.000 metalúrgicos lá naquelas empresas. Criei a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais de Educação,
os IFES, né, como são chamados, os Institutos Federais de Educação, são escolas técnicas que se espalharam pelo Brasil, mais de 650 escolas técnicas, mais de 1 milhão de alunos atendidos. Aqui no Rio Grande do Sul são 46 escolas técnicas, tendo aqui Canoas, em Sapucaia, Novo Hamburgo, Sapiranga, enfim, espalhado pelo estado. 55 mil alunos estudam nesses institutos, que também enfrentam um momento delicado por conta do corte de verbas no orçamento para a educação profissional. Né? Então nós criamos também e presido essa frente parlamentar em defesa dos institutos. E como tu mencionaste, também a frente parlamentar em apoio, né, e solidariedade aos imigrantes e refugiados, né, que são esse contingente de pessoas que vieram para o Brasil, principalmente a partir de 2010, vieram para cá, para o nosso país, em busca de emprego, em busca de uma vida melhor, né, de uma condição de trabalho, de dignidade, e que ao chegar aqui se depararam com uma sociedade que ainda, digamos assim, desacostumado a lidar com essa população. Né? Então nós criamos aquela frente parlamentar para buscar também a inclusão deles, a adaptação, ajudar a criar oportunidades, né? Criar reconhecimento, né, das suas escolaridades, que trazem de lá diplomas, né, formação para que fossem reconhecidos aqui, que tivessem encaminhamento ao mercado de trabalho, e para enfrentar também, né, o racismo e a xenofobia, que isso é uma outra desgraça que tem crescido no Brasil, né? É o racismo, né? E a xenofobia, né? Que é essa ojeriza para a pessoa que vem de fora. Né? E a humanidade já devia, né, também ter superado essa situação, né, de rechaço daquele que é estranho. Né? Quer dizer, o planeta Terra é um pequeno planeta, se nós olharmos dentro da universo, né? Como diz a minha filha, né, do universo sideral. Né? É um pequeno planeta. Né? Quer dizer, e nós vivemos nesse planeta num pedacinho, cada um de nós vive num pedacinho desse planeta. Né? Agora, qual é a determinação divina que diga que, por eu morar num determinado ponto, eu vou ser rechaçado sim para outro ponto? Né? Isso é uma coisa que foi uma construção da humanidade, né, da gente que foi construída dessa maneira. Mas nós temos que receber os imigrantes, não aceitar o racismo, não aceitar a violência, não aceitar a perseguição, né, e auxiliá-los. Ainda mais o nosso Estado. O nosso Estado ele foi constituído com o trabalho dos imigrantes. Foram os africanos que vieram para cá, né, eram homens livres. Quero dizer que os africanos não eram escravos. Eles eram homens livres que foram capturados lá na África, e aí sim viraram escravos ao chegarem aqui. Porque lá na África eram homens livres, aqui viraram escravos, que ajudaram a construir esse país. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul tivemos a contribuição dos alemães, pobres também, que vieram da Alemanha fugindo da guerra, dos italianos, pobres também, que vieram de lá porque não tinham condições de se sustentar, de viver na Itália, vieram para cá, os poloneses, os japoneses, quer dizer, tem uma gama, ucranianos, russos, né? Uma gama de pessoas do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, que ajudaram a construir a riqueza desse Estado. Né? Então nós temos que nos orgulhar de receber os imigrantes, né? E, nesse momento, auxiliá-los, como nós auxiliamos no passado, né? Pela importância que eles se transformaram para o nosso próprio desenvolvimento. Deputado, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor, né, dissesse as suas palavras finais aí para o nosso povo de Esteio e do Estado e também do país, né, lógico. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, né, dando essa entrevista. Né, já, né, achamos o caminho, né. Dizer que fiquei muito feliz, né, que o Jornal Destaque foi homenageado lá na Assembleia. Né, foi importantíssimo também o reconhecimento, né, desse trabalho aqui na nossa cidade de Esteio.
Né? Digo que, se tu me permite, também quero mandar um abraço, né, para o Márcio Alemão, meu amigo, para o Luiz Duarte, nossos vereadores aqui, né? O Léo Damer, que tem nossa representação importante ali na Câmara de Vereadores. Mandar um abraço para o ex-prefeito Gilmar Rinaldi, meu amigo também, deve estar nos acompanhando nesse momento. E digo que nós devemos ter esperança. Eu acho que essa é a palavra central nesse momento, né? Está muito difícil, né? A tentativa de reduzir as nossas condições de sobrevivência de vida é imensa, mas nós temos que ter esperança que 2018 possa ser um ano da virada, né? Um ano que a gente possa, né, sonhar em ser feliz de novo, né? Tenho muita esperança, né? E vamos trabalhar para que essa esperança possa virar realidade. Um abração, um obrigado aos ouvintes da Rádio TV Destaque. Até a próxima semana, segunda, com toda a nossa programação. Abração.